Lucas 5, a partir do verso 12, diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, nós precisamos do Senhor, Pai. Precisamos que o Senhor venha nos purificar, Deus. Precisamos que o Senhor venha, meu Pai, fazer com que fiquemos limpos, Senhor, de nós mesmos. Possamos refletir a glória do Teu Santo Evangelho, Pai. Transforma a nossa vida. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, no tempo que eu estava no seminário, quando chegava no ponto para pegar um ônibus para ir para o seminário, sempre o ônibus, o ponto estava lotado, né? A gente chegava e ficava em pé, né? Nunca tinha lugar para sentar. Às vezes a gente estava cansado, né? A noite foi cansativa, aí a gente sempre tem que ficar em pé. E aí um dia a gente chegou no ponto, eu e o pastor Danilo, né? Ele era seminarista junto comigo, a gente morava junto. Quando a gente chegou no ponto, aí o ponto estava diferente naquele dia, estava vazio, assim, estava todo mundo em pé e não tinha ninguém sentado no ponto, só tinha um homem lá sentado. E eu fiquei feliz, eu disse, eita, estava cansado hoje, vou poder sentar um pouquinho, vou dar uma descansada. E aí quando eu fui andando, chegando perto, cheguei já e sentei. Quando eu sentei, eu percebi porque era que ninguém estava sentado naquele ponto. Né? O homem que estava sentado ali, ele estava fedendo muito. Acho que foi o pior fedor que eu já senti na minha vida. Eu acho que aquele homem devia estar pelo menos umas 2 semanas sem tomar banho. Tava um cheiro horrível. Eu sentei, né? O Danilo sentou assim do meu lado, aí ele foi, não aguentou não, ele levantou, né? Eu levantei também junto com ele. E eu demorei um pouquinho, né? Quis disfarçar, né, não quis levantar logo, mas aí eu fui, me levantei, cheguei assim para o Danilo e falei assim para ele, disse: "Olha, Danilo, esse homem aqui, ele reflete quem nós somos espiritualmente. Veja, se as pessoas pudessem ver como nós somos por dentro, elas iam fazer exatamente o que estão fazendo aqui com esse homem, deixando ele sozinho aí. Elas não iam aguentar ficar perto de nós." Aí o Danilo ficou calado, aí ele foi embora. E a gente já estava, né, a gente tinha a hora certa para chegar no ponto, para poder pegar o ônibus, se a gente não pegasse aquele ônibus ia chegar atrasado, ele saiu, e aí passou o ônibus, aí eu não fui, né, ele não estava lá, eu esperei ele, e depois ele voltou de casa, né, com uma bolsa dele cheia de roupas e de produtos de limpeza, né, ele foi e deu para aquele homem. Aí eu fiquei constrangido, né, eu disse, sou assim mesmo, eu sou bom de falar, sou bom de diagnosticar os problemas, né? Danilo foi lá e resolveu o problema daquele homem. Veja, o nosso texto fala de algo parecido com isso, irmãos. Fala a respeito da doença da lepra, que na verdade a lepra é algo muito mais do que apenas uma doença. A gente está vendo aqui, irmãos, Lucas ele faz questão de organizar o seu evangelho para transmitir a mensagem que ele quer transmitir. Às vezes as pessoas elas acham que tem alguma contradição nos evangelhos, na ordem dos fatos, na forma que eles falam, mas todos eles foram inspirados por Deus, irmãos, os 4 homens que escreveram os evangelhos, para que eles pudessem pegar aquilo que de fato aconteceu e falar de uma forma que transmitisse a glória toda do evangelho. A glória do evangelho, irmãos, ela é insondável, não tem como a gente captar toda a glória do evangelho, ainda mais por um relato apenas. Então, são dados 4 relatos diferentes, para que através de cada ângulo pelo qual esses autores estão olhando, a gente consiga entender
entender a mensagem do evangelho de um modo mais profundo. Né? Se a gente for situar essa mensagem aqui, essa cura desse leproso, a gente vê que Mateus ele vai registrar que foi logo quando Jesus desceu do Sermão do Monte. Então, esse leproso ele veio ao encontro de Jesus. Mas da forma que Lucas ele organiza aqui no seu evangelho, ele quer deixar claro que de fato Jesus Cristo ele veio para nos purificar. Que essa daí é uma das coisas mais profundas que a gente pode entender a respeito do que Jesus veio fazer, é nos purificar. Porque, veja, ele organizou o seu evangelho de modo que ele falou da grandeza de Jesus através do anúncio do seu nascimento. Que até mesmo a pessoa que anunciar Jesus, o nascimento dela também é anunciado. Então, quando Jesus começa o seu ministério, o ministério dele tem que ser antecedido pelo ministério de João Batista, e depois, então, Jesus ele vai ser tentado por Satanás no deserto, para deixar claro que ele de fato é o segundo Adão, aquele que veio para fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer, aquilo que nem mesmo Adão conseguiu fazer no Jardim do Éden. Jesus ele fez no deserto e vai fazer durante toda a sua vida, que é vencer Satanás. Por isso que o primeiro grande milagre que vai ser relatado de Jesus, no capítulo 4 foi relatado, é a expulsão de um demônio, para mostrar que de fato ele veio para desfazer as obras de Satanás. Depois nós vimos Jesus, né, curando a sogra de Pedro e fazendo tantas outras curas, pregando a palavra com autoridade. E agora então, depois de mostrar o chamado de Pedro, Lucas ele faz questão de mostrar a cura de um leproso como um exemplo padrão, irmãos, para a transformação que Deus precisa fazer na vida de cada um de nós. Então, o que significa a lepra, irmãos? A gente está vendo que Jesus ele estava aqui, né, depois de pregar o evangelho, como sempre Jesus estava fazendo, apareceu então esse homem. E a Bíblia diz que é um homem coberto de lepra. E o que é a lepra, irmão? Geralmente as pessoas hoje associam a lepra à hanseníase, nessa doença, mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, lepra era, se a gente for olhar no Antigo Testamento, lepra era qualquer doença que tivesse relacionada à pele e que causasse uma profundidade, uma corrupção na pele humana. Ou seja, a lepra ela não era uma doença comum, ela era uma doença que tornava a pessoa impura, era uma doença que a pessoa não ia necessariamente no médico para ser tratada, mas ela ia até o sacerdote para que o sacerdote pudesse tratar aquela doença. Existia a forma de diagnosticar a lepra e a forma de você analisar se a lepra estava evoluindo ou se ela estava regredindo. A lepra, irmãos, era como se fosse o castigo de Deus, na maioria dos casos, pelo pecado praticado pelo povo. Por exemplo, a gente vê que Miriam, a irmã de Moisés, no momento em que ela e Arão se revoltaram contra Moisés e quiseram tomar o lugar de Moisés, a Bíblia vai nos dizer que o castigo que Deus infligiu a Miriam foi o castigo justamente de lepra. A gente vê que a Bíblia também vai falar a respeito do rei Uzias, que ele quis se exaltar e entrar no templo e queimar o incenso, que era o trabalho que só o sacerdote podia fazer, e na mesma hora que ele entrou lá, ele também ficou acometido de lepra. Então a lepra ela está relacionada ao castigo pelo pecado. Geralmente é isso, irmãos. A gente vê que no Evangelho de João, a gente vê um homem doente e as pessoas perguntam, Senhor, quem foi que pecou esse homem aí? Porque ele é doente de nascença. Foi ele ou foram os pais dele? E aí Jesus diz, olha, essa doença não tem nada a ver nem com o que ele fez, nem com o que os pais dele fizeram, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Então as doenças de modo geral, irmãos, elas não necessariamente estão relacionadas a um pecado, mas a lepra, via de regra, ela está relacionada ao pecado. O único caso que nós podemos ver na Bíblia de que a lepra ou algo parecido com a lepra aconteceu e que não estava relacionado a um pecado específico foi no caso de Jó. Jó, a Bíblia fala que o que ele estava sofrendo ali era basicamente uma doença de lepra. Mas a gente vê que a lepra está geralmente associada ao pecado, porque é assim até inclusive que Deus ele retrata o seu povo quando ele vê o seu povo nas suas iniquidades. A gente vê que, por exemplo, no livro de Isaías, é dito logo no capítulo 1 que o povo está coberto de lepra, está coberto de feridas, da cabeça até os pés, né? Exatamente como esse homem aqui está. Esse homem aqui não é dito que ele apenas está com lepra, mas Lucas, como ele era médico, ele faz questão de dar esse detalhe, que o homem estava completamente coberto de lepra. Também é dito ainda no profeta Isaías que todos nós somos como o imundo, e as nossas melhores obras são como o trapo de imundício. Essa palavra aí, o imundo, é justamente falando a respeito do leproso. E ele disse que nossas melhores obras são como trapos de imundícia, porque era isso que acontecia com as roupas que um leproso ele usava. Pessoa que estava com lepra, que era uma doença sem cura, uma doença que impedia você de entrar na presença de Deus, impedia você de estar no convívio com as pessoas. Era uma doença que
quando você colocava uma roupa, rapidamente aquela roupa ela ia ser contaminada pelas suas feridas, ela ia desgastar aquela roupa, os ferimentos da lepra. Acontecia muito, irmãos, né, que os leprosos eles tinham que viver afastados da sociedade. Então acontecia muito que as pessoas, muitas delas, algumas delas, iam lá e faziam doações de roupas e de comida ali onde aqueles leprosos estavam, mas não era por pura generosidade, era porque elas não queriam que o leproso ele desse uma doida nele, ele entrasse lá na cidade. Então elas iam lá e preferiam deixar comida, deixar roupa, para que o leproso ele não se sentisse tentado a entrar dentro da cidade. Apesar de que existiam várias leis contra isso. Né, se o leproso ele precisasse em alguma emergência ir para um local onde estivessem pessoas ali, ele tinha que já entrar gritando imundo, imundo, imundo. E se existia a lei dos fariseus, né, não é bíblica essa lei, mas na lei dos fariseus, se um leproso ele se aproximasse a menos de 10 metros de uma pessoa, ele poderia ser apedrejado. Então veja, uma pessoa leprosa, irmãos, era uma pessoa que vivia com de fato uma marca ali, um estigma que era visível. Todas as pessoas que olhassem para ela iam conseguir enxergar. Era uma doença que não tinha cura. Era uma doença que a pessoa ela morria, às vezes poderia demorar algum tempo, mas ela sabia que era certa que a sua morte, se aquela lepra não fosse miraculosamente tirada. Então, a gente vê aqui, irmãos, que esse homem leproso, ele já ouvia falar a respeito de Jesus. A gente vê o tempo todo aqui no Evangelho de Lucas, está sendo dito que Jesus está sendo anunciado em toda a circunvizinhança, então até mesmo os leprosos que viviam isolados já tinham ouvido falar a respeito de Jesus. Mas esse leproso ele vai em direção a Jesus, irmãos, como uma atitude de desespero, se a gente parar para pensar, porque ele não podia se aproximar das pessoas, ele não poderia se aproximar das cidades, e ainda assim ele vai na direção de Jesus. E ele não tinha motivos específicos para crer que Jesus poderia tratar do seu problema. Por quê, irmãos? Porque, como eu disse, a lepra não é como qualquer outra doença. A gente for olhar a Bíblia, ela nunca fala a respeito da lepra sendo curada. Na verdade, em alguns momentos até fala, mas esse não é o termo geralmente utilizado para falar a respeito de quando uma pessoa deixa de ser leprosa. O termo geralmente usado na Bíblia é purificado. A gente vê quando Jesus ele vai falar para João Batista, né? João Batista ele manda os seus discípulos lá para falar com Jesus, para perguntar se Jesus mesmo é aquele que eles estão procurando, eles têm que esperar outro. Jesus diz: olha, os cegos voltam a enxergar, os demônios estão sendo expulsos das pessoas, ele diz, e os leprosos estão sendo purificados. Esse é o termo que é usado para falar a respeito da lepra, porque a lepra não é apenas uma doença, é algo que torna a pessoa impura. A pessoa não pode entrar na presença de Deus. Imagina como é a vida de um leproso, irmãos. É uma pessoa que vai viver sozinha, isolada, né, talvez com outras pessoas que têm o mesmo problema que ela tem. É uma pessoa que ela é dada como morta pela sua família. Ninguém tem esperança de que aquela pessoa possa ser restaurada para a sociedade. E o pior de tudo, essa pessoa é uma pessoa impedida de adorar a Deus. Ela não pode entrar na presença do Senhor. A Bíblia diz de modo claro que os impuros, que os leprosos, eles não podem entrar na presença de Deus. A lepra, mais do que qualquer outro problema de saúde, era visto como, de fato, uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que estava debaixo da disciplina do Senhor. As pessoas consideravam os leprosos, em muitos casos, os piores dos pecadores. Ele é tão pecador, que olha a maldição que Deus lançou sobre essa pessoa. Mas ainda assim, esse homem, esse leproso, ele vai até Jesus e ele fala com convicção e com fé. Irmãos, ele se prostra diante de Jesus e ele suplica ao Senhor: se quiseres, podes purificar-me. Veja, irmãos, que a dúvida desse homem não é se Jesus, de fato, ele pode purificar um leproso, porque ele poderia duvidar, como eu disse para vocês, não tem nenhum caso ainda aqui relatado de que Jesus tenha feito isso antes, tenha purificado um leproso. Mas esse homem não tem dúvida disso. A única dúvida que esse homem tem é se, de fato, Jesus ele quer fazer isso. Porque, veja, irmãos, como é interessante essa forma que Jesus fala, porque as pessoas elas estão agindo aqui, as multidões estão indo até Jesus, quase como se Jesus tivesse a obrigação de curá-las. Se vocês se lembrarem, Pedro, quando ele vai, os discípulos, quando eles vão até Jesus, que Jesus tinha se afastado um pouco no capítulo passado das pessoas, ele diz: Senhor, todos te buscam, como um tipo de reclamação. Como assim? Você pode ajudar as pessoas e você não está ajudando. Você está aqui escondido, você está aqui orando. E a gente vê que esse homem vai então até Cristo. E ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A gente vê que ele se prostra, irmãos,
posto em terra, e ele suplica, é o que é dito. E as palavras dele de súplica é Senhor. Ele reconhece a grandeza de Jesus. Veja, é o mesmo termo que foi usado no começo do capítulo para falar como Pedro se referiu a Jesus depois que ele viu o milagre sendo realizado, ali dos peixes, daquela grande pescaria que ele realizou. Pedro antes não chamava Jesus por esse nome, mas esse homem aqui, mesmo antes de Jesus realizar um milagre em sua vida, mesmo antes de Jesus transformá-lo, ele já reconhece que Jesus é o seu Senhor. Ele reconhece a sua necessidade e a sua dependência de Jesus. Ele diz, Senhor, ele diz, se quiseres, podes purificar-me. Ele não duvida do poder de Deus. Ele não duvida do poder de Jesus. Se a gente for para pensar, talvez ele duvide aqui da boa vontade de Jesus em salvá-lo. Mas não porque ele pensava que Jesus fosse uma pessoa ruim, irmãos. Ele está ouvindo aqui falar que Jesus está curando todo mundo. Mas por que ele disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode? Porque ele reconhece, irmãos, a sua condição. Ele reconhece que ele é pecador. Esse leproso aqui, ele reflete, irmãos, a atitude que todos nós deveremos ter diante do Senhor. Veja, Pedro, ele se prostrou diante do Senhor, ele disse, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Mas essa não é a atitude mais correta que um pecador deve ter diante do Senhor, irmãos. Porque nós não podemos dizer para o Senhor se afastar de nós pelo fato de sermos pecadores, porque senão não há esperança para nós. Nós precisamos que o Senhor ele nos salve, mesmo nós sendo pecadores. E é por isso que esse homem clama. Ele clama, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E veja, como eu disse, ele fala sobre purificação, ele não fala sobre cura. Ele poderia dizer, irmãos, que ele quer ser curado. Se a gente for olhar no Antigo Testamento, Naamã, o homem, o comandante do exército, que vai lá até o profeta para poder ser curado, ele fala dessa forma, ele era leproso, ele diz, eu quero ser curado. Mas esse homem aqui, irmãos, ele não está preocupado simplesmente com a sua doença física, ele está preocupado com a sua condição espiritual. Ele está preocupado com a distância visível que ele está de Deus, porque ele sequer pode entrar na presença do Senhor para adorá-lo. Irmãos, é muito humilhante a gente se prostrar diante de alguém e pedir um favor a essa pessoa. Mas nós, muitas vezes, estamos dispostos a fazer isso também. Só que muitas vezes não tem sido, nós não estamos prostrados diante de quem nós deveremos estar. Muitas vezes, ao invés de estarmos prostrados diante do Senhor, buscando nele o nosso socorro, nós estamos prostrados diante de outras pessoas. E geralmente, não é para que nós sejamos purificados. Não é para que o nosso relacionamento com Deus seja restabelecido. Nós até estamos dispostos, muitas vezes, a nos humilharmos diante das pessoas. Mas geralmente é por nossos próprios interesses. Por aquilo que desejamos, por aquilo que queremos para essa vida. Mas às vezes esse homem, ele se prostra diante do Senhor, ele está se prostrando diante da pessoa certa. E a intenção do seu coração é a mais correta possível. Ele quer ser purificado. Ele quer ter o seu relacionamento restabelecido com Deus. E vejam que esse homem ele teria muito mais motivos do que eu e do que você para buscar outras coisas, porque a sua vida social aqui estava arruinada. A sua vida emocional aqui estava arruinada. Como é que esse homem vivia? Você precisar entrar na presença das pessoas dizendo que você é imundo. Você viver com aquelas feridas, você somente esperando. Esse homem já estava coberto de lepra, irmãos. Não faltava muito para que a sua vida chegasse ao fim. Mas ele não estava preocupado com a vida, ele não estava preocupado, em primeiro lugar, com os relacionamentos sociais dele, em voltar para sua casa, para sua família, mas ele estava preocupado em voltar à presença de Deus. Ele queria ser purificado. E qual é a resposta, irmãos, que Jesus dá a esse homem? Versículo 13 diz, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Irmãos, isso é muito interessante, porque a forma que Lucas fala é quase como se Jesus tivesse interrompido o leproso. É quase como se Jesus não tivesse nem esperado o leproso terminar de falar. Ele disse que o leproso chegou, se prostrou diante dele e disse, se quiseres, pode purificar-me. Talvez o leproso tenha até levado um susto, porque a atitude de Jesus foi tão rápida, ele estava prostrado, ou seja, ele não estava olhando para Jesus, e ele simplesmente sentiu um toque.
Ele sentiu Jesus tocando nele. Que isso aqui certamente era algo que ele não esperava de forma nenhuma. Se ele não tinha certeza se ia ser da vontade do Senhor Jesus purificá-lo por conta da grandeza, da profundidade dos seus pecados, quanto mais Jesus fazer isso tocando nele. Até porque a lei dizia que quem tocasse no leproso, a pessoa ia ficar impura. A pessoa também ia ser contaminada, assim como aquele leproso. Aquela pessoa ia ser também impedida de adorar a Deus. Aquela pessoa ia ter que ficar em quarentena, ia ficar um tempo em observação para ver se a lepra ia também alcançá-la. Mas o que acontece é que é o contrário, irmãos. Porque Jesus não é qualquer pessoa. Jesus, ele toca naquele homem. Em vez de Jesus ficar impuro, ele diz, quero, fica limpo. E no mesmo instante, ele desapareceu a lepra. Veja, irmãos, eu e vocês, a gente não tem motivo nenhum para duvidar do amor de Deus. De fato, o que nos faz duvidar do amor do Senhor por nós é justamente os nossos pecados. Os nossos pecados fazem com que nós olhemos para Deus e achemos que Ele é parecido conosco, que Ele é como nós, que só vai se agradar de alguém, que só vai se relacionar com alguém se aquela pessoa puder oferecer alguma coisa para Ele. E aí, como nós vemos, né, reconhecemos que a gente não consegue, a gente não tem algo para dar a Deus, e diz, Ele não vai me amar. Por que Deus faria isso por mim? Mas veja, o Senhor Jesus, ele demonstra aqui a sua completa boa vontade, a sua completa disposição em transformar a vida daquele homem. Ele toca imediatamente no homem e imediatamente aquele homem ele fica completamente purificado. Veja que a lepra simplesmente desapareceu. Aquilo que era uma coisa que não podia ser resolvida por ninguém, aquilo que já era uma sentença de morte que estava sobre a cabeça daquele homem, simplesmente desapareceu, porque Jesus Cristo o tocou. Veja, irmãos, isso é maravilhoso, porque isso aqui de fato é que é a gente vendo na prática o significado da encarnação de Cristo. Ele se encarnou, ele se fez homem para que ele pudesse tocar em nós, para que ele pudesse se fazer semelhante a nós, para que ele pudesse nos alcançar. Mas veja que Jesus, ele não simplesmente toca naquele homem e aquilo ali por si só é o que cura aquele homem, é o que torna aquele homem apto agora a viver em sociedade, o que torna aquele homem realmente apto a voltar ao convívio com as outras pessoas, porque Jesus diz, de fato, a lepra desapareceu. No entanto, no versículo 14, Jesus ele diz, ordenou aquele homem que não dissesse isso a ninguém, mas que ele fosse, mostrasse ao sacerdote e oferecesse pela purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus, irmãos, ele geralmente ele dizia para as pessoas quando ele curava elas, ele dizia: levanta-te e anda, toma o teu leito e anda. Ele ia e ele ressuscitou um morto, irmãos, lá o filho da viúva de Naim, e ele ao mesmo tempo que o morto se levanta, ele já entrega aquele morto à sua mãe. Mas a esse homem aqui, a esse leproso, Jesus não age dessa forma. Jesus ordena para ele que ele vá até o sacerdote e ele faça o sacrifício que consta na lei de Moisés. E que sacrifício é esse, irmãos, que consta na lei de Moisés? Sacrifício que está lá no livro de Levítico, no capítulo 14. Eu peço para que os irmãos abram a palavra de Deus junto comigo, em Levítico 14. A partir do versículo 1, irmãos, disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará se a praga da lepra do leproso está curada. Então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas e pau de cedro e estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que lhe mole uma ave num vaso de barro sobre a corrente das águas. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o isopo e os molhará no sangue da ave que foi molada sobre as correntes das águas.
E sobre aquela que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Veja o que tinha que acontecer, irmãos. O sacerdote ia pegar aquela pessoa, aquele homem até o sacerdote. O sacerdote ia examinar e ver que ele realmente estava purificado. E aí ele então ia pegar 2 aves pequenas e ele ia matar uma ave, uma daquelas aves. Ele ia pegar um vasozinho de barro e ele ia colocar água naquele vaso e ia botar o sangue daquela ave ali dentro daquele vaso. A água, na verdade, era para aumentar a quantidade de sangue, porque o sangue de um pássaro é muito pouco. Então, aquela água ali ia ser pegada, ele ia pegar um pedaço de madeira e ia enrolar um isopo, que é aquilo que é dito no Salmo 51, que purifica o pecado, porque ele absorve, é uma planta que absorve as coisas, então, ia absorver aquela água com sangue ali, e aspergir 7 vezes sobre aquela pessoa que foi purificada. E o que é que ia acontecer depois? Depois ele ia pegar outra ave, ia colocar ali dentro daquele vaso de barro, e ia soltar aquela ave. E por que isso, irmãos? O que é que significava esse ritual? Se você parar para pensar, né? Uma ave, ela foi morta ali e o sangue daquela ave foi usado para purificar o leproso, para declarar que aquele leproso foi purificado. E depois você vai pegar uma outra ave e você vai melar no sangue daquela ave que foi morta e você vai soltar. Faz parecer, irmãos, é como se aquela ave ela tivesse ressuscitado. A ave ela é colocada no sangue da outra ave que morreu e é solta como se aquela primeira ave ela tivesse ressuscitado. Então, esse sacrifício que Jesus mandou, ordenou que aquele homem fizesse, era um sacrifício que apontava para a morte e para a ressurreição de Jesus. Aquele homem entendesse que não é simplesmente porque Jesus o tocou que ele foi purificado, mas que porque Jesus ia morrer na cruz para pagar pelos pecados daquele homem e Jesus iria ressuscitar o terceiro dia, é que aquele homem ele ia ser de fato purificado. Porque aquela lepra visível, irmãos, ela apenas era o reflexo de uma lepra que há em nossos corações. É interessante porque se a gente for continuar lendo aqui, vai ser dito que depois de 8 dias, então, irmãos, os irmãos olharem aqui, a gente continua lendo aqui a partir do versículo 8, no capítulo 14 ainda de Levítico, diz: aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. Veja o que é que acontecer então, depois que é feito aquele primeiro sacrifício, aquele leproso, ex-leproso, ele ia ficar um tempo isolado e ele ia ser completamente rapado. Ia ser rapado todos os seus pelos, sua cabeça, sua sobrancelha, sua barba, absolutamente tudo. Isso é algo incomum na cultura judaica, porque o judeu ele tinha uma barba muito grande. Se os irmãos se lembrarem, quando alguns dos homens de Davi tiveram a sua barba rapada, ele disse: olha, não venham agora não, porque isso é vergonhoso para vocês. Fiquem um tempo isolado esperando a barba crescer para que vocês possam vir. Mas aqui, então, essa pessoa, esse ex-leproso, ele ia ser completamente rapado. E o que é que ia significar isso, irmãos? Veja, aquela pessoa ela ia entrar na cidade com o pelo dela todo rapado. Quando a gente vê um homem que tira a sua barba, o que é que a gente diz logo para ele? Diz: rapaz, parece um bebê, né? Um menino novo, né? Envelhecendo, ficou mais novo aí uns 20 anos. É exatamente essa imagem, irmãos. A pessoa vai completamente rapada, ela vai parecer realmente um bebê, que é um símbolo do novo nascimento. De que aquela pessoa que havia morrido porque a lepra representava a morte, agora ela renasceu e agora ela pode voltar a viver nesse mundo. Então, veja que esse leproso ele ia voltar como uma nova pessoa, como uma nova criatura, como uma pessoa que renasceu. A mesma ressurreição de Jesus aponta para um novo nascimento que eu e você devemos experimentar como evidência de que, de fato, aquele sacrifício foi feito por nós. Mas parem para pensar, irmãos. Imagina se aquele homem, em vez dele trocar de vestes, como é dito aqui que ele deveria fazer, ele continuasse vivendo com aquelas mesmas vestes manchadas de sangue, fedorentas e impuras. Imagina se depois de purificado, depois do sacrifício ter sido feito por ele, depois dele ter sido todo rapado, ele ainda continuasse vivendo, irmãos, como se vivesse ainda a sua vida antiga. Veja que se Jesus Cristo ele morreu para pagar pelos nossos pecados, nós devemos viver em novidade de vida. Nós não podemos viver como se ainda fôssemos leprosos.
Nós não podemos viver, irmãos, como se o pecado ainda tivesse nos corrompendo completamente. Nós devemos viver como quem foi liberto dos seus pecados e agora pode realmente viver uma vida nova e santa diante do Senhor. Nós não podemos dizer para as pessoas à nossa volta, não vai ser o testemunho para o povo. Veja que Jesus diz: faça o sacrifício para servir de testemunho para o povo. Se eu e vocês nós fizemos o sacrifício, mas a nossa vida não for condizente com aquele sacrifício que foi feito por nós na cruz do Calvário, mesmo se nós nos raparmos todinhos, a nossa vida não vai ser um testemunho do sacrifício que foi feito por nós. A gente não vai estar demonstrando que a gente reconhece que de fato a nossa vida agora é outra. A gente não pode viver, irmãos, como se ainda estivéssemos na vida antiga. Os nossos amores, o nosso coração, as nossas disposições devem ser completamente outras do que aquelas que eram antes. Veja que o sacrifício de Cristo, irmãos, ele é algo tão grandioso que aí você, a gente não pode dizer que tivemos um encontro com Jesus. Isso não transformou a nossa vida completamente. Imagina, uma pessoa ela não pode chegar aqui no culto atrasada e dizer assim: pastor, desculpa aí, eu me atrasei 5 minutos porque lá fora um caminhão me acertou e aí eu me levantei e entrei aqui e por isso que eu estou atrasado. Eu vou dizer, claro, que essa pessoa está mentindo, porque não tem como um caminhão acertar aquela pessoa e ela só chegar 5 minutos atrasado no culto. Mas o que é maior, irmãos? Um caminhão ou o Senhor Jesus Cristo? Não tem como a gente dizer que nós tivemos esse encontro com o Senhor Jesus, que nós nascemos de novo e as pessoas só conseguirem ver uma ou duas diferenças na nossa vida. Veja, irmãos, esse homem deu testemunho de Cristo. Apesar de Jesus dizer para ele que ele não deveria contar para ninguém, a gente vê que, na verdade, se tornou conhecimento público que Jesus curou aquele leproso. Ele não conseguiu evitar que os seus lábios soltassem essa verdade para todo mundo. Então as multidões iam atrás de Jesus, é dito, versículo 13, porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Veja, irmãos, que esse texto termina de um modo completamente improvável, porque o texto começa dizendo que um leproso, uma pessoa completamente contaminada e suja, foi até Jesus. E Jesus foi ao encontro daquela pessoa e Jesus tocou naquela pessoa. Mas aí depois o texto vem e diz que pessoas outras vinham, multidões vinham para serem curadas de doença. E Jesus se retirava. E Jesus ficava afastado daquelas pessoas. Como é que pode? Mesmo Jesus que mostrou uma disposição, irmãos, tão profunda para ajudar alguém que estava completamente impuro. Esse Jesus ele não mostra a mesma disposição para essas grandes multidões. Vejam, porque o texto diz claramente que essas multidões aqui afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Eles não vinham para ser purificados. Jesus se retirava para lugares solitários e orava. 6 meses depois, irmãos, que o pastor Danilo tinha dado aquelas roupas para aquele homem, eu encontrei de novo com aquele homem em outro local. Ele estava fedendo exatamente igual o dia que eu tinha encontrado com ele a primeira vez. Porque a lavagem que precisa ser feita na nossa vida, irmãos, é a lavagem que uma roupa nova e produtos de limpeza não podem fazer. É uma lavagem que uma outra pessoa não pode chegar e dar esse banho em nós. O próprio Senhor Jesus Cristo precisa ter um encontro conosco. Nós precisamos ter um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos purificados de tal forma que a nossa vida vai ser realmente transformada. Senão vai durar apenas alguns dias, alguns segundos. Os nossos pecados irão retornar ao centro da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nós possamos viver como um testemunho vivo de que fomos purificados e somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém?